Muito bem, nós sabemos que Jesus veio trazer uma mensagem nova. Ele veio falar da nova aliança. Ele veio falar algo que era tão grande, tão maravilhoso, que não cabia dentro do invólucro antigo da velha aliança. Por isso, Jesus disse: ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho vai fermentar e vai romper o odre, e vai perder o odre e o vinho. Mas coloca-se vinho novo em odres novos. Ou seja, Jesus veio trazer uma luz a respeito das coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que não cabiam dentro dos moldes antigos. Não cabia dentro daquele judaísmo religioso do seu tempo. Então, muita coisa que Jesus disse serviu de escândalo para os judeus. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam penetrar na profundidade do que Jesus lhes falava. Vamos ver um pouco? Aqui em João, capítulo 6, a partir do versículo 60, nós lemos assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus estava pregando algo que era muito forte para os ouvidos dos judeus. Ele estava dizendo que ele era o pão da vida. Ele estava dizendo que todos deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Isto para os judeus era uma blasfêmia, isto para os judeus soava de uma maneira terrível, impossível de engolir estas palavras, porque eles tinham sido proibidos de beber sangue. E agora Jesus diz: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E eles diziam: como Jesus pode estar dizendo essas palavras? Como nós vamos comer a sua carne? Nós vamos beber o seu sangue? Parece que Jesus procurava trazer verdades espirituais muito fortes para aqueles que se diziam religiosos, conhecedores das Escrituras, conhecedores da lei. Quando Nicodemos vai visitar Jesus, ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele pensou: como? Eu já sou velho e vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu não creio em reencarnação. O que é isso que você está dizendo? E Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus estava dizendo coisas espirituais,
não coisas físicas. Ele não estava dizendo nascer de novo, como pessoa, ter um novo registro, voltar a ser um bebê. Não. Ele estava falando nascer do Espírito. Ele estava falando virar a página na vida, apagar todo o passado e escrever uma nova história. Era isto que ele estava dizendo. E agora, quando ele falava sobre o pão da vida, ele estava dizendo: eu sou o alimento. Jesus é o verbo, é a palavra. João escreve no início do seu evangelho, ele diz: no princípio era a palavra, ou o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra. Quando ele diz: vocês têm de comer da minha carne e beber do meu sangue. Sangue é vida. O corpo do Senhor não seria o seu corpo mortal, o seu corpo físico, mas seria aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava passando, aqueles princípios. Ele mesmo disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Palavras que têm poder. Palavras que têm poder. Às vezes pensamos, não é? Será que há poder nas palavras? Claro, a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia nos diz no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela despede relâmpagos, trovões, ela sacode as montanhas, ela quebra os cedros do Líbano, ela dispensa fogo. A palavra do Senhor, o verbo do Senhor. Eu me lembro de uma experiência de um irmão, ele não conhecia Jesus ainda e passando na praça ouviu os irmãos pregando e debochou daqueles irmãos. E disse: aí, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Debochando, zombando. E aquele pregador disse: sim, moço, o sangue de Jesus tem poder e um dia você vai saber que o sangue de Jesus tem poder. Os anos passaram. Aquele cego se casou e ele se casou com uma mulher que mexia com umbanda, feitiçaria, e ela foi incorporada em espíritos demoníacos e pegou uma faca e veio contra ele para matá-lo. Ele era cego. Como ia fugir daquela mulher, a casa fechada, e quando ela veio com aquela voz demoníaca e com aquela faca e dizendo: vou matá-lo, ele se lembrou: o sangue de Jesus tem poder. E ele disse para aquela mulher: o sangue de Jesus tem poder. E ela parou. E ele continuou dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E ele tentava atrás de si abrir a janela para ele sair, porque ele viu que ela parou e ela caiu, e o inimigo dizia: você vai cansar e eu vou matar você. E ele continuou falando com todas as suas forças, conseguiu sair pela janela e os vizinhos o acudiram. Mas ele foi salvo pela palavra. O sangue de Jesus tem poder. Ele ouviu depois de Jesus, entregou sua vida ao Senhor e tornou-se um servo de Deus, um pregador. O sangue de Jesus tem poder. A palavra tem poder inerente em si mesma. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E todo mundo foi embora, porque eles não podiam ouvir aquilo: quem comer a minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo. Então Jesus olha para os 12 e diz: vocês também querem ir embora? Vocês também estão escandalizados? E Pedro responde: para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Somente Jesus. Você tem crido nele? Você já tem a vida eterna que Jesus pode dar? Você crê nele? Nós podemos orar. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo agora, entregando a sua vida
a Jesus. Ore dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio em Tua palavra, eu creio que Tu tens palavra de vida eterna e eu me entrego a Ti nesta hora para andar em Tua presença, para viver para a Tua glória, para fazer a Tua vontade, para alegrar o meu coração no Teu coração. Eu Te entrego a minha vida, tudo que sou e tenho. Eu quero ser um discípulo Teu, Senhor. Transforma-me, lava-me, limpa-me, dá-me o Teu Espírito Santo e a Tua presença para viver para a Tua glória. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que estão enfermos, ó Deus, com enfermidades incuráveis, com dor. Ó Espírito Santo, alcança estas vidas, levando sobre elas o sangue de Jesus, trazendo a cura plena e total. Aqueles que estão vivendo luto, tristeza, enxuga suas lágrimas, traz o teu consolo, traz a tua paz. Aqueles que estão aflitos, angustiados, prisioneiros do inimigo, na mente, nos vícios, no pecado, liberta-os agora. Quebrem-se as algemas, rompam-se os grilhões, abram-se as cadeias, sejam livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.